Olá, queridos fãs do Multiverso Geek. Hoje, estamos prestes a mergulhar em uma das figuras mais fascinantes do mundo dos videogames, Arthur Morgan. Preparem-se para uma viagem ao coração do velho oeste da gangue Van der Linde, enquanto exploramos o passado e as origens do nosso protagonista em Red Dead Redemption 2, antes do jogo. Arthur Morgan nasceu por volta de 1863, filho de Beatrice e Lily Morgan. Beatrice faleceu quando Arthur era muito jovem e ele admite que não se lembra muito bem dela. No entanto, ele mantém uma fotografia dela em sua tenda e fala dela com carinho. Lily era um fora-da-lei conhecido e acabou sendo preso por furto em 1874. Ele morreu algum momento depois, possivelmente por enforcamento, o que Arthur testemunhou. Lily era conhecido por bater em Arthur quando criança, o que implica um relacionamento abusivo ou tenso. Em relação à sua morte, Arthur diz que não foi rápido o suficiente e se refere a ele como um bastardo inútil em um diário após seu diagnóstico de tuberculose. Apesar disso, Arthur mantém uma foto dele ao lado de sua cama mais de 2 décadas depois e também usa chapéu, sugerindo algum carinho. Por volta de 1877, Arthur foi considerado um delinquente selvagem e apanhado nas ruas por Dutch Van der Linde e Rosia Mathews. Vendo a dupla como figuras paternas substitutas, Arthur passou a compartilhar a visão de Dutch de uma vida vivida livre das restrições da civilização e do Estado de Direito. A dupla o ensinou a ler, escrever, caçar, lutar, atirar e cavalgar, tornando-se seu primeiro protegido e também um dos membros fundadores da gangue Van der Linde. Arthur encontrou em algum momento um cachorro de estimação chamado Copper, de quem ele se tornou particularmente próximo e com quem ocasionalmente tomava banho. Embora Arthur tivesse dificuldade em controlá-lo, ele admirava o espírito do cachorro. Mais tarde, Copper faleceu e Arthur manteve uma foto dele em sua carroça. Mais tarde, ele também adquiriu uma égua chamada Boa de Ceia, de quem se apaixonou e ela se tornou sua montaria exclusiva. Quando jovem, Arthur conheceu uma garota chamada Mary Gillis, onde os dois se apaixonaram profundamente e até ficaram noivos. Ele fez amizade com seu irmão mais novo, Jamie, e lhe ensinou a andar a cavalo. No entanto, a preferência de Arthur por uma vida de crime, juntamente com a desaprovação predominante da família de Mary, mais fortemente por parte de seu pai, fez com que o relacionamento deles desmoronasse e os dois se separassem. Em 1884, Arthur foi enviado para pescar e retornou orgulhosamente com 3 belos robalos. A turma comemorou com um grande banquete e brindou a ele a noite toda. Na semana seguinte, Arthur e Dutch foram ao mercado local onde foi revelado que ele havia simplesmente comprado o robalo de um peixeiro, para seu constrangimento. Em 1885, Arthur conheceu um menino de 12 anos chamado John Marston, que foi salvo por Dutch de ser linchado por um grupo de colonos de Illinois. John foi introduzido na gangue e criado ao lado de Arthur, com os dois se tornando tão próximos quanto irmãos. Dutch incutiu nos meninos suas visões de mundo anarquistas contra um governo corrupto e pregou que a vingança era um jogo tolo. Com o passar dos anos, Arthur e John passaram a ser considerados os filhos favoritos de Dutch. Em 1887, Arthur participou do primeiro grande assalto a banco da gangue ao lado de Dutch e Rosia. Às 2 horas, o trio invadiu a casa bancária de Lee Hoyt e conseguiu fugir com $5.000 em ouro. Após o roubo, eles permaneceram na cidade, indo a casebres, barracos e orfanatos distribuindo dinheiro, imaginando-se como figuras de Robin Hood. Foi após esse evento que Arthur se tornou um homem procurado. Alguns anos depois, Arthur conheceu e dormiu com uma garçonete de 19 anos chamada Elisa. Elisa era uma jovem garçonete que conheceu Arthur Morgan em algum momento de seu passado. Após um encontro sexual entre os dois, Arthur engravidou Elisa do filho deles, Isaac. Enquanto Elisa começou a criar Isaac sozinha, Arthur não quis prometer apoio que não poderia dar a eles, mas ofereceu qualquer ajuda que pudesse, independentemente disso. Elisa sabia quem era Arthur e o que ele fazia para viver, mas aceitou sua ajuda e envolvimento na vida deles. Arthur visitava Elisa e seu filho a cada poucos meses e ficava com eles por dias seguidos. Arthur descreveu Isaac e Elisa como bons filhos, observando que Elisa tinha apenas 19 anos quando teve Isaac. Um dia, durante uma visita, Arthur encontrou 2 cruzes de madeira enterradas no chão do lado de fora de casa e percebeu que Elisa e Isaac estavam mortos. Ele soube que eles foram roubados e assassinados por uma insignificante quantia de $10. Em 1894, uma prostituta chamada Abigail Robert juntou-se à gangue Van der Linde. Em algum momento, ela se apaixonou por John Marston e engravidou de seu filho chamado Jack. Arthur se tornou uma figura de tio substituto para ele enquanto crescia. John, entretanto, recusou-se a aceitar a responsabilidade pelo menino e logo deixou a gangue.
Cerca de um ano depois, John voltou. Enquanto Dutch e a maioria da gangue o receberam de braços abertos, Arthur se sentiu traído por suas ações e uma rixa se formou entre os dois, que cresceu continuamente ao longo dos anos. Em 1898, a gangue estava em Montana. Durante a estadia, Oséias pegou vários salmões grandes durante uma pescaria e planejou preparar um banquete para todo o acampamento. Porém, a festa foi interrompida quando Copper encontrou e comeu o peixe, falecendo logo em seguida. Depois de um incêndio, no qual o antigo diário de Arthur foi perdido, e de alguns problemas no norte, a gangue viajou para o sul e para o leste, seguindo uma trilha lenta e tortuosa pelos grizzlies do norte para despistar qualquer um que os rastreasse. Eles então passaram vários meses no deserto. Durante o inverno, eles ficavam principalmente no sopé oeste da montanha. Enquanto atravessavam os grizzlies, vários novos membros foram apanhados e trazidos para a gangue. Um jovem adolescente, Lenny Summers, e um fora da lei à deriva, Charles Smith. Arthur tinha opiniões geralmente justas sobre a dupla, eventualmente formando laços estreitos com os dois. Mais tarde, a turma se deparou com Jenny Kirk, uma jovem abandonada na beira da estrada. O membro mais recente introduzido na gangue foi Micah Bell, um fora-da-lei de carreira impetuoso que salvou a vida de Dutch em um tiroteio. Embora Dutch tenha gostado de Micah, Arthur abertamente não gostava dele por suas tendências. Na primavera de 1899, a gangue chegou a West Elizabeth e decidiu se esconder à vista de todos nos arredores de Blackwater, uma cidade em processo de industrialização. A gangue começou a investigar muitas pistas, incluindo Arthur e Oséias, que estavam planejando um grande golpe imobiliário. Apesar disso, Dutch também planejava algo grande. Apoiado por Micah, Dutch começou a trabalhar em planos para roubar uma balsa carregada de riquezas que chegava à cidade. Oséias e Arthur estavam relutantes, apesar das crenças de Dutch. Seu plano era realizar o assalto e depois fugir para o oeste, possivelmente para New Austin. Então, depois que Arthur e Oséias executaram o golpe, eles se juntariam à gangue no dia seguinte. Infelizmente, o assalto à balsa não ocorreu como esperado. Em algum momento durante o assalto, a gangue foi emboscada pelos Pinkertons, causando um enorme tiroteio conhecido como Massacre de Blackwater. Arthur e Oséias chegaram atrasados, e a essa altura, a turma mal conseguia aguentar. Vários membros de gangues foram mortos ou gravemente feridos e fugiram da área em uma confusão poderosa, rumo ao norte, para as montanhas, na esperança de evitar a lei. Arthur suspeitou que o roubo poderia ter sido uma armação. E assim concluímos esta imersão profunda na vida de Arthur Morgan, o icônico protagonista de Red Dead Redemption. Esperamos que tenham apreciado esta exploração detalhada de sua história e personalidade. Se vocês gostaram deste vídeo e desejam ver mais conteúdo relacionado a personagens de videogames, não se esqueçam de deixar o seu like, compartilhar com outros fãs de games, é claro, se inscrever no canal Multiverso Geek para ficar por dentro das próximas análises e aprofundamentos sobre seus personagens favoritos. E até a próxima, cowboys!